Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Didática Tech. No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar a nossa primeira rede neural utilizando Python. A gente vai usar pouquíssimas linhas de código, vai ser muito fácil, apesar do assunto redes neurais, deep learning, ser bastante complexo, né, e misterioso, tem tantas informações por trás, tanta matemática, mas na prática a programação, como já existem frameworks, bibliotecas para a gente, a parte de colocar isso em operação ali, em produção, é relativamente simples, tá? Então não precisa se preocupar, não precisa se assustar. Nesse vídeo vai ser bem prático, né? A gente vai ver como é possível entender mesmo o processo, os parâmetros ali, e como com poucas linhas de código a gente consegue ter resultados muito interessantes já para treinar a nossa primeira rede neural, né? Ver ela aprendendo na prática, tá certo? Então antes de ir para o computador ali para a gente começar a instalar as bibliotecas e utilizar na prática essas ferramentas, eu só queria deixar claro aqui que o ideal seja que vocês tenham assistido pelo menos o vídeo onde eu explico o que são redes neurais, tá? Eu vou deixar aqui relacionado aqui em cima, é só clicar e assistir esse vídeo com calma. É um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo onde eu explico a teoria sobre como as redes neurais funcionam de uma forma relativamente superficial, sem entrar tanto na matemática da coisa, mas que já é suficiente para entender bem o funcionamento dessas arquiteturas. Tá? Depois, para quem tiver mais interesse e tem um conhecimento mínimo ali de cálculo, pode ir para o segundo vídeo, que é o vídeo onde eu entro na matemática das redes neurais, que também seria legal, né, vocês terem esse conhecimento, mas caso não tenha muito conhecimento de cálculo e queira ficar, né, só com a parte mais holística assim, e superficial, pode ficar só com esse vídeo inicial onde eu comento o que são redes neurais e depois vir aqui já para cá para esse vídeo para ver a programação na parte como ela funciona, que já vai dar para conectar os pontos muito bem e entender o que está acontecendo por baixo dos panos, tá certo? Então, feita essa ressalva desse pré-requisito, a gente pode ir aqui para a programação para colocar na prática esse conhecimento. Bom, pessoal, então como a gente vai estar utilizando o framework Keras para trabalhar aqui na criação de redes neurais, a gente primeiro precisa instalar esse framework. E essa instalação é muito simples. Independente do sistema operacional que vocês estiverem utilizando, pode ser Windows, pode ser Mac, pode ser Linux, basta abrir o terminal, no caso do Windows ali é só digitar cmd, né, ou equivalente para Mac e para Linux, e digitar pip install keras, tá? Depois dá Enter. Ao escrever pip install keras e pressionar Enter, ele já vai automaticamente iniciar a instalação do keras, pode levar ali alguns minutinhos, dependendo da conexão de vocês, e logo em seguida já vai estar instalado. Se por acaso vocês não possuem o Python instalado na máquina de vocês, aí eu recomendo primeiro, obviamente, instalar o Python na versão 3 para cima. Então tem um vídeo, vou deixar relacionado aqui em cima também, na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser seguir o passo a passo para a instalação do Python, caso tu não tenha nem o Python ainda no teu computador, tá certo? Inclusive aqui na descrição do vídeo vai estar todos os detalhes, tá? Inclusive o próprio dataset que a gente vai estar trabalhando. Já vou falar sobre ele aqui logo na sequência, mas antes aqui só para mostrar o código rapidinho, ó. Tá aqui o código da criação da nossa rede neural, tá? Essa parte aqui, ó. Então a gente pode ver que são apenas 5 linhas de código onde a gente cria a nossa rede neural, além da importação dessas duas bibliotecas, tá? E antes aqui, rapidinho, a gente só vai trabalhar um pouquinho com a manipulação do nosso dataset, tá? E isso evidentemente depende de qual dataset a gente está utilizando. Se for um dataset que não está muito lapidado ainda, a gente teria que trabalhar mais nele. Mas nesse caso aqui eu já preparei um dataset que está bem lapidado, está bem bonitinho, a gente já pode usar de cara sem precisar fazer nenhuma manipulação extra. Eu deixei esse dataset pronto aqui nessa URL, tá? Também está na descrição do vídeo, é só clicar ali. Ao clicar nessa URL, não precisa fazer nenhum cadastro, nem nada, já vai baixar automaticamente exatamente esse mesmo dataset que eu vou estar usando e mostrando aqui para vocês, tá? Então, vamos começar aqui do início, né? Então, para quem importou o Keras, não tinha ele no computador ainda e quer fazer um teste, digitando aqui import Keras, né, e dando Enter, ele vai mostrar que está usando o TensorFlow como back-end, tá? Porque é um outro framework que serve como back-end para o Keras. Vai dar alguns warnings aqui, dependendo da versão que estiver utilizando, tá? Não precisa se preocupar, mas se não der nenhuma mensagem de erro extra, significa que está instalado com sucesso, certo? Então, muito bem, a gente já pode aqui começar a trabalhar com o nosso dataset antes de criar a nossa primeira rede neural. Para trabalhar com o dataset, geralmente a gente utiliza a biblioteca Pandas, né, como a gente já fez várias vezes aqui no canal, nos nossos cursos. Então, eu vou estar importando aqui o Pandas como o apelido PD, né, e eu também estou importando aqui, isso aqui não é necessário, tá? Mas eu estou importando a biblioteca Warnings para filtrar e pedir para ele ignorar aqui essas mensagens de warning, tá? Para não ficar poluindo a tela, principalmente no meu caso aqui que estou mostrando uma aula, né? Não é muito legal ficar com isso visualmente para vocês, tá? Então, muito bem, aqui uma vez que está importado o Pandas, a gente pode
importar o nosso dataset. Aqui basta usar a função readCSV, né, e passar aqui o caminho onde esse dataset está no computador de vocês. Aqui eu já estou mostrando como exemplo o caminho onde está nesse notebook que eu estou utilizando. Vocês podem só colocar aqui o caminho do computador de vocês, onde está esse arquivo, que tem exatamente esse mesmo nome, tá? Que se vocês baixaram aí dessa URL que eu disponibilizei, tá certo? Então eu vou dar um run aqui nessa célula. Já foi importado, porque é um dataset bem pequenininho, né? De propósito, eu peguei um dataset pequeno para que todo mundo consiga executar no seu computador de forma bem rápida, possa ver o resultado. Então vamos dar uma olhadinha nele aqui. Esse é um dataset que tem apenas 400 linhas, tá? E 8 colunas, sendo que uma das colunas já é a variável target aqui, né? Que é a variável que a gente vai tentar prever. As outras 7 colunas aqui são variáveis preditoras, são as variáveis que vão nos dar as informações para a gente tentar prever aqui essa outra coluna. Essa coluna, na realidade, ela é a probabilidade de admissão numa faculdade, tá? Então, aqui são dados onde cada linha são dados de um estudante diferente, e esse estudante ele fez algumas provas, alguns testes, aqui tem alguns indicadores, onde a partir dessas informações é calculada aqui a probabilidade dele ser admitido na faculdade, tá? Então, a ideia é basicamente essa, tentar achar se tem algum padrão onde a partir desses indicadores a gente pode calcular a probabilidade do estudante ser admitido. Para fazer isso, né, para tentar achar esses padrões, de maneira que, imagina que aqui eu treinei com 400 linhas, mas no futuro depois eu vou usar isso aqui com outras 400 ou 1000 ou ainda muito mais dados de estudantes, tá? Onde eu não vou ter esse valor aqui, eu não vou ter a probabilidade dele ser admitido. Eu só tenho a probabilidade de ser admitido de 400 estudantes e tenho muitos outros sem essa informação. Eu posso treinar uma rede neural com esses valores e depois utilizar essa rede neural já treinada para estimar esses valores aqui dos outros estudantes, tá? Esse é o conceito por trás do aprendizado de máquina, né? A gente treina um modelo para depois utilizar ele em produção para alguma coisa do nosso interesse, tá certo? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa dividir os nossos dados em treinamento e teste, tá? Por que treinamento e teste? Porque parte dos dados vão ser usados para treinar o modelo, mas à medida que eu treino, eu preciso testar para ver se meu modelo não está sofrendo de overfitting, né? Que seria um modelo que está tendo um resultado muito bom para os dados de treino, mas quando eu testo ele com dados que o modelo nunca viu ainda, ele performa mal. Então isso não é um bom sinal, quer dizer que o modelo está saturado, né? Ele está muito específico para os dados de treino, mas não está generalista o bastante para dados que ele nunca viu ainda. Então, para a gente poder acompanhar se ele realmente está prevendo bem tanto dados que ele está treinando como dados que ele nunca viu ainda, a gente separa os dados entre treino e teste, tá? Então aqui nesse caso eu vou dividir, primeiro separar as variáveis x e y, onde o y vai ser a nossa variável target, né? Chance of admit, e a nossa variável x vão ser todas as demais colunas desse dataset, tá? Então, para separar, basta colocar aqui, né, o df, que é o nosso dataset, e selecionar aqui, informar qual é a coluna que vai ser essa variável target. Um detalhezinho aqui importante é que essa coluna ela tem um espaço aqui depois dessa frase, da chance of admit, aí tem um espacinho, tá? Se não colocar esse espacinho pode dar um erro aqui, tá bom? Aqui pode não ficar muito visível isso nesse ponto aqui de cima, quando a gente mostra o dataset, né, direto aqui no Jupyter Notebook, mas tem esse detalhe que é importante considerar aqui, tá? Então, essa coluna está selecionada na variável y, as demais colunas estão selecionadas na variável x, porque eu estou selecionando o dataset aqui, excluindo essa coluna aqui, né? Eu informei, usei o comando .drop, informei qual a coluna que eu quero excluir, informei aqui que é o eixo 1, né, ou seja, das colunas, e com isso ele vai excluir essa coluna e vai manter todo o resto, né, nessa variável x. Tá? Então agora eu estou com a variável x, as variáveis preditoras, e na variável y está a minha target aqui. Agora que eu tenho essas duas variáveis separadas, eu posso separar os dados em treino e teste. Então eu vou dizer que as primeiras 300 linhas vão servir como treino, e as demais linhas, ou seja, as últimas 100 linhas, vão servir como teste. Então isso aqui está bem claro nessas duas linhas, né? Primeiro eu estou fazendo isso com as variáveis x, então x treino e x teste. O teste, né, vai ser do 300 até o fim, ou seja, as últimas 100 linhas, e o treino vai ser de 0 a 300. Isso vale tanto para o x e y de treino, como o x e y de teste. Tá? Então, se eu rodar essa célula aqui, agora eu já posso conferir, por exemplo, a nossa variável x treino, como é que está o tamanho dela. Usando o comando .shape, eu posso ver que tem 300 linhas e 7 colunas, que é exatamente o que a gente queria, né? As primeiras 300 linhas aqui, e as 7 colunas apenas, excluindo a variável target. Eu posso também verificar aqui o nosso x-test, qual é o tamanho dele. Então vão ser 100 linhas, né, e 7 colunas, exatamente o que a gente esperava ver, tá bom? Então muito bem, agora que a gente já está com o nosso dataset bem separadinho, pronto para ser treinado, né, já separei ele em treino e teste, está tudo bonitinho. Agora como é que eu faço para criar a nossa rede neural, que é o principal objetivo dessa aula? Uma vez que o Keras já está instalado, a gente pode importar as bibliotecas que a gente vai estar utilizando. Nesse caso aqui, a gente vai estar usando as funções sequential
e dense. Tá? Essas duas funções a gente está utilizando a biblioteca Keras. Então a gente vai importar elas, conforme essas duas linhas aqui em cima. Tá? De dentro do keras.models a gente importa o sequential, e de dentro de keras.layers a gente importa a função dense. Então, inicialmente, a gente precisa criar a arquitetura da nossa rede neural. Para criar a arquitetura da rede neural, primeiro a gente vai selecionar aqui o módulo sequential. Tá? O sequential é para criar uma camada após a outra de forma sequencial. Então, por isso a gente cria ele primeiro. Eu vou chamar aqui essa rede neural de modelo. Tá? Então, eu digo modelo igual a sequential, ele já instanciou aqui, preparou a arquitetura para a gente criar a nossa rede neural. Agora, basta que a gente vá adicionando as nossas camadas. Tá? Então, primeiro a gente usa aqui modelo.add, né? E aqui eu adiciono qual vai ser a primeira camada. A primeira camada vai ser quantos neurônios eu quero colocar, né? Eu informo isso. Nesse caso, vou fazer uma rede bem pequena aqui, só vou mostrar para vocês que mesmo com uma rede muito pequena, com poucos pesos, né, é possível trabalhar, ter um bom resultado para um modelo quando é fácil de encontrar a relação dos dados ou quando tem poucos dados, tá? Então a gente precisa informar também qual é a função de ativação que a gente vai estar utilizando. Nesse caso aqui eu vou usar uma das funções de ativação mais populares, que é a função ReLU. Isso aqui para quem viu as aulas teóricas ele vai ficar mais claro, né? E também eu preciso informar qual é a dimensão de entrada, ou seja, quantas variáveis eu tenho aqui, quantas variáveis preditoras. Nesse caso a gente já sabe que são 7 variáveis preditoras, né? Como a gente viu aqui, né? O nosso dataset de treino e de teste, ambos têm 7 variáveis que são essas 7 colunas aqui do nosso dataset. Inclusive, se eu quisesse, aqui eu poderia, de forma mais prática, né, colocar, por exemplo, o meu próprio dataset, xtreino.shape, e selecionar aqui a dimensão das colunas, que é a dimensão 1. Né? Então, se eu botar aqui para vocês, por exemplo, né, nessa célula, vocês verem, essa informação é justamente essa informação que tem as 7 colunas. Né? Se eu pegar a dimensão 0, é a quantidade de linhas que esse dataset tem, e a dimensão 1 é a quantidade de colunas. Então, como aqui nesse caso, a primeira camada da minha rede neural sempre vai ser, eu tenho que informar quantos neurônios eu quero e quantas são as variáveis da minha entrada, é até uma boa prática já colocar aqui, né, o dataset xtreino, por exemplo, .shape, dimensão 1, porque ele já vai pegar automaticamente, eu nem preciso contar, nem preciso ver aqui, ou pedir, primeiro olhar essa dimensão para depois informar aqui, ele já vai automaticamente pegar essa dimensão direto daqui, fica mais automatizado, né, o que é uma boa prática para programação em geral, tá? Então, depois de colocar esses três neurônios, que vão estar conectados essas 7 variáveis, né, para cada linha. Então, imagina que eu vou estar treinando, eu informo uma linha, esses dados, são 7 dados em uma linha. Depois, em outra linha, eu informo mais 7 dados. Cada vez ele vai ser alimentado, né, com um conjunto de 7 variáveis para cada linha. E depois de colocar esses 3 neurônios, eu conecto com uma camada de saída, tá? Então, a minha rede neural vai ficar bem pequena, vão ser só 3 neurônios na camada oculta, depois um neurônio de saída que vai ser a própria saída da minha rede neural. Como esse aqui é um problema de regressão, né, a gente pode ver isso aqui claramente, as nossas variáveis preditoras, elas possuem diferentes formatos, por isso isso aqui é um bom dataset de exemplo. Tem variáveis aqui que são discretas, tem variáveis contínuas aqui, né, tem variáveis binárias. Isso aqui, uma rede neural pode lidar com qualquer tipo de informação, e nesse caso a minha saída a gente pode ver que são valores numéricos, né, então são valores aqui que aparentemente parecem estar variando entre 0 e 1. Então, obviamente, é um problema de regressão, não é um problema de classificação. E por isso, por ser um problema de regressão, a gente vai estar trabalhando com uma rede neural com um neurônio apenas de saída, que vai nos informar esse valor único de saída para cada linha de entrada, né, que a gente quer saber a previsão. E a função de ativação é linear. Tá? Então, esse é um padrão para modelos de regressão em redes neurais. A gente coloca um neurônio de saída na função de ativação linear. Por que linear? Porque uma função linear significa, nesse caso aqui, que a entrada vai ser exatamente igual à saída, ou seja, como se não tivesse função de ativação, tá? Ele simplesmente vai replicar o resultado que o neurônio trouxe. Inclusive, eu fiz uma figurinha aqui para mostrar para vocês, tá? Essa rede neural. Então, é isso aqui, ó. São esses 7 neurônios aqui, na realidade, representam as variáveis de entrada, tá? No nosso dataset. Eles vão estar conectados à nossa primeira camada oculta da rede neural, que tem apenas 3 neurônios, que, por sua vez, estão conectados ao neurônio de saída. Então, é uma rede neural bem simples, com muito poucos pesos aqui para serem calibrados. Tá? São apenas aqui, se a gente for contabilizar, né? Como são 7 neurônios, todos eles estão conectados com cada um dos neurônios da primeira camada oculta, são 7 vezes 3 pesos aqui, né? Sem contar os bias, 7 vezes 3 pesos, 21 pesos, mais 3 vezes 1, né? Mais 3 pesos de saída. Então, apenas isso, são 24 pesos aqui, né? Ao todo nessa rede neural. São bem poucos valores, variáveis para a gente estar calibrando. Então, uma vez que eu adicionei essa camada inicial,
e a camada subsequente, que nesse caso aqui já vai ser a camada de saída. Se eu quisesse aumentar a dimensão dessa rede neural, bastaria colocar aqui mais uma camada intermediária, dar um add e colocar mais uma camada densa aqui com mais neurônios. Então é muito simples. O Keras ele facilita muito para a gente a criação da nossa rede neural. Então não precisa ficar calculando, se preocupando com quantos pesos vai ter, contabilizando para ver se vai funcionar. Aqui o Keras ele faz tudo sozinho, ele só informa quantos a gente quer, qual é a função de ativação e ele cria tudo para a gente. E uma vez que está criada a arquitetura da rede neural, armazenado na nossa variável chamada modelo, a gente pode compilar e treinar essa rede neural. É isso que a gente vai fazer nessas outras duas linhas. Então, primeiro a gente compila o modelo informando qual vai ser a nossa função de custo. Nesse caso aqui, como é um problema de regressão, eu estou usando a função de custo MSE, que é a função de erro médio quadrático, ou seja, ele vai calcular o quadrado dos erros e com isso ele vai tentar minimizar essa função, minimizar o tamanho desse erro quadrático, como a gente viu lá na aula teórica, no outro vídeo. Existem diversos tipos de otimizadores, tá, para fazer essa procura do ponto mínimo da função. Nesse caso aqui eu selecionei o otimizador Adam, mas existem vários outros também que poderiam dar um resultado muito semelhante aqui. Para entender bem a diferença de um otimizador e outros, são necessários vários outros vídeos, como a gente trabalha lá nos nossos cursos, tá? Inclusive aqui, aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem um curso completo aqui de redes neurais, Deep Learning e visão computacional, são mais de 120 aulas ao todo, onde a gente aborda todos os aspectos teóricos, práticos, programação e trabalha com informações avançadas, vai fazer reconhecimento de objetos, detecção de imagens de objetos, então trabalhar com Keras, com TensorFlow, então é um curso super completo, um preço super acessível também, vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em dar uma conferida. Nosso diferencial, que a gente se preocupa muito é com a didática, né? Deixar tudo bem explicadinho, cada linha de código, cada conceito por trás, para que o aluno consiga entender, não precisa ficar correndo para outros materiais porque ele não entendeu alguma informação, tá? Então, uma vez aqui que a gente já selecionou os parâmetros que a gente quer para o nosso modelo, basta que a gente treine. E para treinar o modelo, a gente usa o método fit. Tá? Então, como está tudo armazenado na nossa variável chamada modelo, a gente chamando aqui o ponto fit, basta informar qual é o nosso x-treino, o nosso y-treino, que a gente já separou lá em cima. E a gente pode também dizer, se a gente quer, isso aqui não é obrigatório, mas a gente pode ficar testando, à medida que ele vai treinando, a gente vai testando no nosso dataset de teste, para ver como é que está ficando a performance. Então, isso a gente pode, por meio desse parâmetro aqui, validation data, a gente pode informar o nosso x-teste, y-teste, e com isso, à medida que o treinamento for acontecendo, ele vai nos informando como é que está a performance com os dados de teste, dados que o modelo ainda não viu. E com isso a gente pode saber se aqui, a partir de tantas épocas de treinamento, o modelo já está ficando com overfitting, ou seja, ele não está melhorando o resultado do teste, está ficando pior eventualmente, e no treino está melhorando, então não é legal continuar a partir daqui. Então é uma forma legal de visualizar, né? Colocar aqui, como o dataset pequeno, não vai ser muito custoso computacionalmente, a gente pode colocar para ele ir visualizando, né? Testando com os dados de teste, ao mesmo tempo que ele vai treinando para a gente. A gente também informa aqui quantas épocas de treinamento completas a gente quer e o nosso batch size. O que significa isso? O batch size é o nosso lote, né? De quantas linhas do nosso dataset ele vai treinar para cada ajuste dos pesos e baias da rede. Isso a gente falou bastante lá na aula teórica, né? Então é isso aqui que a gente vai informar nesse parâmetro. Aqui nesse caso estou informando o parâmetro, que é o padrão aqui do Keras, que é 32, o tamanho desse batch size. E estou dizendo que eu quero ter 200 épocas de treinamento. Essa época, no caso, uma época, ela termina quando o nosso dataset inteiro é varrido, né? Então, usando um batch size de 32, como a gente tem 400 linhas, ele vai ficar usando 32, 32, 32, até terminar as 400 linhas. Quando terminar as 400 linhas, ele finalizou uma época de treinamento. Depois ele vai para a próxima época. E assim continua. Então, eu coloquei aqui 200 épocas. Isso aqui, na realidade, como a gente está recém começando, a gente pode colocar um valor qualquer, ver como é que ficou a performance, depois ir ajustando com o tempo. Tá? Então, aqui eu vou dar um run nessa célula, agora que a gente já viu ela inteira, cada linha de código. E aqui a gente pode ver, então, que o treinamento começou. Está bem rápido justamente porque é um dataset muito pequeno, né? Uma rede neural também muito pequena, então fica muito fácil, muito rápido de treinar. Dependendo do caso, se é um dataset maior, se é uma rede neural mais robusta, esse treinamento pode ficar muito mais lento. Então a gente pode ver aqui ao longo do treinamento que a gente tem essas informações, ele vai nos informando, né, à medida que ele vai treinando, o tempo de cada época, como é que está a função de custo, como é que está a nossa variável que a gente está usando como uma métrica, né, de validação. Aqui até esqueci de comentar, mas aqui na métrica a gente pode, isso aqui é um extra, a gente pode informar, tá, eu quero ficar acompanhando como é que está a performance a partir de alguma métrica.
Eu estou treinando minha função de custo a partir de uma métrica, que é o erro médio quadrático, aqui nesse caso, mas eu posso acompanhar com outra métrica. Nesse caso aqui, só vou mostrar para vocês, eu coloquei o erro médio absoluto, que se chama MAI, Mean Average Error. Então a gente pode verificar que para o dataset de validação e de treino, a gente tem valores diferentes. Então primeiro ele informa para os dados de treino, como é que está o meu MAI, e depois ele informa para os dados de teste, como é que está o MAI, e a mesma coisa ele informa para a nossa função de custo, como está o valor dela para o treino, como está o valor dela para o teste. Se eu tivesse colocado aqui o erro médio quadrático também nessa métrica, esses dois valores aqui seriam iguais. Ele ia mostrar o loss e o MSE aqui e iam ficar o mesmo valor, tá? Porque esse valor do loss nada mais é do que o MSE, beleza? Então a gente pode, vamos ver como é que terminou aqui o nosso treinamento. Ele terminou com um MAI de 0,31 e um MSE de 0,19. Se eu colocar para rodar de novo, provavelmente ele deu um resultado diferente. Vamos ver. Aqui eu coloquei para rodar de novo e rapidamente a gente viu que já está melhor aqui o resultado. Ó. Ele já está com 0 alguma coisa no valor do MAI. Por que isso acontece? Por que na outra vez que eu rodei, ele começou aqui? Pode ver que foi uma rodada totalmente diferente. Ele começou com o MAI lá em cima e foi reduzindo, né? E tanto é que a gente iniciou aqui nessa mesma célula, a gente está iniciando o modelo do zero de novo. Então como é que com duas rodadas diferentes a gente teve valores tão diferentes de performance? É porque a rede neural, no outro caso ali, onde eu dei o clique antes, provavelmente ela chegou num mínimo local, não no mínimo global da função de custo. Que foi até interessante de observar, como a gente viu lá na aula teórica, a nossa rede neural ela vai tentando encontrar o ponto mínimo da função a pequenos passos, um passo após o outro, e às vezes ela chega num valor mínimo que não é o mínimo global da função, chega no mínimo local. Então, por isso que, dependendo do caso, a gente pode treinar mais de uma vez ou fazer algumas técnicas para tentar evitar que a rede convirja, né, precocemente, prematuramente, para um mínimo local em vez de um mínimo global. Como eu botei para treinar e armazenei o resultado nessa variável que eu estou chamando de resultado, a gente pode criar um gráfico aqui para visualizar esse treinamento depois que ele foi executado. Para isso eu vou usar a função, né, a biblioteca do Matplotlib, que é uma biblioteca muito usada para gráficos, como a gente viu em vários outros vídeos aqui no canal. Então o que a gente vai fazer aqui? Basta pegar essa variável resultado, onde o conteúdo está armazenado. Se a gente pegar aqui o ponto history e selecionar loss, a gente vai estar armazenando, né, todos os valores dessa lista da nossa função de custo para cada época. Da mesma forma que foi impressa aqui na tela para a gente, todos esses valores ficaram armazenados, a gente pode coletar eles aqui dessa forma e plotar eles na tela. Eu vou plotar esse resultado, nossa função de custo, tanto para o treino, que se chama loss, como também para o treinamento, que se chama aqui val_loss. Tá? Então a gente vai poder comparar aqui um com o outro para cada época de treinamento num gráfico como foi, tá? E botar numa cor diferente. Então para isso, estou dando um título para o gráfico, estou especificando que cada variável vai ter um nome diferente, né? Eu estou colocando aqui só os títulos aqui, por enquanto, nesse gráfico, e colocando uma legenda da função de custo, no caso, que é uma função de erro, né? O erro de treino e o erro de teste, e dando um plt.show para mostrar na tela. Tá? Então, isso aqui, eu estou passando bem rápido, porque a gente já viu o Matplotlib em outros vídeos aqui no nosso canal, tá? Então, eu pressupor que você já tem um conhecimento mínimo sobre o Matplotlib, mas se não tiver também, esse código ele é muito simples, né? Então, dando um run aqui nessa célula, ele já cria para a gente esse gráfico. Então, olha que legal. A gente pode ver as duas cores, a cor azul, no caso, são os dados de treino, e a cor laranja com os dados de teste. A gente pode ver que ambos andaram bem juntos, bem colados. Que significa que o modelo ele aprendeu a classificar tanto os dados de treinamento como os dados de teste juntos. Então está funcionando, né? Se acontecesse do azul tá baixando, ou seja, a função de custo está diminuindo, mas o laranja aqui não está mais baixando e começou a aumentar, isso significaria que o erro do teste está aumentando. Isso não é legal, né? Quer dizer que a partir desse momento talvez o modelo estivesse passando por overfitting. Mas não foi o caso aqui, né? Nesse caso, ambos convergiram rápido. Depois aqui da época 25, aqui na época 50, já tinha convergido bem. E o modelo já tinha chegado num valor muito próximo aqui, né, da sua convergência final, que foi um erro de 0,09. Então, o que esse erro significa? Como é um erro médio absoluto aqui nesse caso, MAI, significa que na média, né, quando o modelo tenta prever essas informações, ele comete um erro aqui de 0,09 em relação ao valor que deveria ser. Tá? Na média ele comete esse erro entre o valor absoluto que deveria ser, o gabarito, né? Ele dá uma previsão aqui até 0,09 de distância para cima ou para baixo desse valor. Tá? Isso que significa esse erro no fim das contas. No início, ele estava dando um erro, né? Quando ele não sabia nada, não tinha nenhuma informação, estava iniciando com valores aleatórios,
de pesos e baias da rede, né? Então essa rede neural aqui, quando ela não estava calibrada, os pesos e baias dela estavam basicamente randômicos. Então, por isso, o erro médio aqui era de 12, tá? De 12 pontos aqui em relação ao valor previsto, ao valor que deve ser o gabarito e o valor que a rede estava prevendo. Aí, rapidamente, ela foi se corrigindo até chegar nesse erro bem pequeno aqui, no final das contas, tá? Então, esse mesmo conceito aqui poderia ser aplicado para qualquer outro dataset. A rede neural iria prever os dados de qualquer outro dataset que tivesse dividido em treino e teste, tá? Então, a gente pode ver que é muito simples, com pouquíssimas linhas de código, a gente pode criar uma rede neural, e aqui eu criei uma rede com apenas 3 neurônios, mas podia ter 30 neurônios, podia ser 300 neurônios. Basta atualizar esse parâmetro e a gente vai estar criando uma rede neural que, em vez de ter apenas 3 neurônios aqui, vai ter muito mais neurônios, tá? Se a gente quisesse pensar em performance, como é que eu posso melhorar ao máximo a performance dessa rede neural para cometer o mínimo de erros possível sem chegar em overfitting? Então a gente poderia fazer várias coisas, poderia mudar a arquitetura da rede, colocar mais de uma camada aqui, aumentar ou não a quantidade de neurônios, colocar alguma função de regularização, né, como dropout. Então tudo isso são técnicas mais avançadas, tudo isso a gente aborda extensivamente aqui no nosso curso de redes neurais e deep learning. Recomendo fortemente dar uma conferida depois, é um preço super acessível, tá? Tá tudo na descrição do vídeo aqui, tanto o curso como também o dataset dessa aula e o código, tá? Eu deixei tudo aqui na descrição, vocês podem conferir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se vocês gostaram, deixe seu comentário aqui também embaixo do vídeo e nos vemos em próximas aulas em breve. Até mais!